Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 18. Aí nós vamos entrar um pouquinho no primeiro versículo só do capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 18, e depois andando até o 7:1. Quero falar nessa manhã sobre jugo desigual. Jugo desigual e a orientação bíblica do apóstolo Paulo para a nossa vida. E vamos entender realmente o que é o jugo desigual. Muitas pessoas consideram que o jugo desigual é casar com alguém não cristão. Irmãos, não é isso que o apóstolo Paulo quis dizer sobre jugo desigual nesse texto. Mas ele pode também ser aplicado nessa condição. Então nós vamos entender o que o apóstolo Paulo quis dizer sobre jugo desigual e o que estava acontecendo na igreja sobre isso. É um costume, há uma tradição de alguém falar, não, Paulo fala sobre jugo desigual, casar com uma pessoa não crente. Isso é uma possibilidade dentro do texto. Mas quando Paulo escreveu sobre jugo desigual, ele não quis dizer exatamente somente o casamento, mas outras questões, e nós vamos estudar e vamos pensar sobre isso nessa manhã. 2 Coríntios 6, 14 e 18, andando até o 7:1, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: não se ponha em jugo desigual com descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afaste-se, separem-se dele, diz o Senhor. Não toque coisa imunda, e eu os receberei. Eu serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Que o Senhor nos abençoe com esse texto nessa manhã. A primeira coisa que temos que conversar é que, quando você lê o texto da Bíblia, você precisa entender que capítulos e versículos não foram escritos e colocados na sua Bíblia pelos escritores da palavra. Capítulo, versículo e separações vieram depois pela imprensa, pela gráfica, para facilitar a localização do texto que você lê. Então, quando eu falo 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, é para que você possa localizar o texto. Quando os escritores da Bíblia escreveram, e principalmente o apóstolo Paulo, eles não colocaram números no livro. E é por isso que muitas vezes nós não podemos nos guiar apenas pelo capítulo que você lê, porque uma parte desse texto pode entrar no capítulo seguinte, como nós estamos vendo aqui. Nós estamos lendo o capítulo 6, do 14 ao 18, mas o assunto do capítulo 7 é relativo ao capítulo 6. Houve uma divisão, capítulo 6, depois cortaram e colocaram o capítulo 7. Mas esse primeiro versículo do capítulo 7 é complemento do capítulo 6. Então é claro que é costumes nossos, né? Vamos ler, eu vou ler 3 capítulos da Bíblia. A gente lê 3 capítulos da Bíblia, legal. Mas se você puder entrar um pouco mais no capítulo seguinte, você vai entender. Por que isso? Porque quando Paulo escreve, ele não tinha intenção de escrever a Bíblia, ele não tinha intenção de programar como está aqui. Ele escrevia cartas. As cartas eram escritas na prisão e eram enviadas para a igreja. E lá era lida. Isso, com o tempo, começou a ser copiado pelos membros, porque eles queriam ter uma porção da Bíblia, da palavra que Paulo escrevia. E isso se espalhou
Depois houve, isso é a história da igreja, é claro que eu não tenho como falar isso aqui, a construção do cânon, que é a Bíblia Sagrada que nós lemos. Depois houve uma junção desses textos, foi oficializado pela igreja, e ela então se tornou a Bíblia Sagrada. Mas os textos se tornaram autoridade, não porque um líder religioso, o Papa, autorizou, não. Os textos tinham autoridade dada pelo povo, porque o povo entendia que o que Paulo escrevia era Deus falando. E eles então consideraram aquilo a palavra de Deus. Eles consideravam o texto da carta do apóstolo Paulo, os pergaminhos que eram escritos, a palavra de Deus. E eles entendiam que era Deus falando, e era Deus realmente falando, porque ele continua falando conosco hoje. Amém, irmãos? A Bíblia é uma construção de 1.600 anos por 40 autores que durante toda a história, Velho e Novo Testamento, construíram, escreveram, inspirados por Deus. Deus usou os homens como uma caneta para que escrevesse a sua vontade. E o que mais nos emociona e nos deixa vibrantes é que ela já foi pesquisada, testada em computador, e a Bíblia continua sendo a palavra de Deus mais lida, mais traduzida, que impacta o mundo, a nação e muda a história de todos aqueles que se debruçam sobre ela. É a nossa esperança, é a carta de Deus para nós. E é por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós temos que amá-la. Mas eu quero dizer a você, quando você lê, não acompanhe apenas os capítulos, você pode ir um pouco mais, avançar um pouco mais, para que você possa entender o propósito. Então, o que está acontecendo nesse texto? Por que Paulo escreve essas palavras? O que ele está vivendo? O que está acontecendo? Nós temos que ler o texto e nos transportar para o período que Paulo estava vivendo. Preso, a igreja de Corinto é a segunda carta que ele está escrevendo, havia problemas dentro da igreja, havia uma confusão entre judeus, gentios e cristãos vivendo dentro da mesma igreja, havia problemas doutrinários, uma confusão, os judeus querendo guardar as leis dos judeus, os cristãos, através de Paulo, dizendo que não era a graça de Deus bastava, os ritos não eram mais necessários, mas eles viviam dentro da mesma igreja. E Paulo agora, como as mensagens, se você estiver acompanhando a nossa série, você vai saber que Corinto, ele está questionando a autoridade de Paulo, estão colocando Paulo na parede, estão dizendo que Paulo não é abençoado, alguns estão dizendo que Paulo não tem autoridade para falar o que fala, alguns estão julgando o chamado de Paulo, porque ele vivia preso, apanhando, passando situação difícil. Alguns diziam que ele não poderia ser uma pessoa abençoada de tanta derrota que ele estava vivendo. E ele vai dizer nos capítulos anteriores, como nós já pregamos aqui, ele vai dizer, existe um vaso de barro em que existe um tesouro dentro. Paulo vai dizer que ele não se preocupava com a sua própria vida, mas sim que ele era de barro. A parte externa, o próprio Paulo, não queria autoridade nem poder, mas que a glória de Cristo se manifestasse na vida dele. E ele faz uma comparação, eu sou vaso de barro, porque o tesouro está dentro, ou seja, o tesouro é Cristo. Ele pode se quebrar, ele pode se arrebentar todo, mas o mais importante é que o evangelho seja pregado. Mas havia uma tensão dentro da liderança de Paulo. Falsos profetas começaram a questionar sua autoridade. Começaram a divulgar calúnias sobre a vida de Paulo. E a igreja de Corinto não queria muito aceitar a pregação de Paulo. E é por isso que ele escreve a primeira carta, escreve a segunda carta, como uma orientação doutrinária, pedindo a eles que abrissem o coração e aceitassem Paulo como o próprio pai espiritual. Agora veja, irmãos, que coisa interessante, eu já falei isso aqui. Muitas vezes existem pastores bons em igrejas ruins. E eu falo isso porque às vezes a decaída de uma igreja, né, é igual time de futebol, já viu? O time está perdendo, quem é o primeiro a mandar embora? É o massagista? É o técnico. O técnico chuta para gol, bate pênalti, faz falta, é mandado embora. O time é ruim, perna de pau, mas alguém tem que pagar a conta. E geralmente eu falo isso porque eu sei também que há pastores ruins demais, que deveriam estar fazendo outra coisa. Mas muitas vezes as igrejas não acompanham a visão muitas vezes do líder. E Paulo é um.
Existe pastor melhor do que o apóstolo Paulo? 3 viagens missionárias, fundou igreja para tudo quanto é lado. Alguém consegue se comparar? Não dá. E eu usar uma linguagem popular, é o cara. Tanto é que as 13 cartas que ele escreveu, a gente está lendo até hoje. E todo mundo se debruça a estudar o apóstolo Paulo. Não teve outro como Paulo. Fundador, discípulo, pastor, apóstolo. Mas essa igreja está levantando calúnia dele. Está tentando quebrar sua credibilidade. Sabe por quê? Porque quando você não pode atacar alguém no seu ministério, ataca na sua moral. Quando você não consegue pegar erro em alguém, alguém levanta uma fofoca para tentar de alguma coisa denigrir a imagem do outro, para perder credibilidade. E Paulo está sendo completamente atacado, porque os falsos profetas queriam disseminar contenda para tentar derrubar o apóstolo Paulo. E a primeira questão é que quem são esses incrédulos? Vai dizer no versículo 14: não se põe em julgo desigual com descrentes ou incrédulos, dependendo do seu texto. O primeiro, nós podemos pensar o seguinte: os crentes de Corinto, os incrédulos, o que o Paulo está orientando é que os cristãos não deveriam viver com os descrentes. Sentar na mesma mesa, lembra daquela passagem, né? Sentar na roda de escarnecedores e tudo mais. Ele vai dizer que não seria bom você andar, caminhar, ser amigo, frequentar a casa de um descrente, porque provavelmente você poderia ser influenciado por isso. Então ele vai dizer, não se ponha em julgo desigual. Segunda possibilidade é que Paulo estaria proibindo os crentes de participarem exatamente da companhia e das festas pagãs que existiam em Corinto. Uma vez convertido, a cidade de Corinto era uma cidade pagã, havia culto aos ídolos, aos deuses, e os cristãos não deveriam mais acompanhar esse mesmo procedimento. E a terceira possibilidade, que parece ser a mais correta, é o contexto de que os incrédulos, eles se referem aos profetas, os falsos profetas que estavam infiltrados dentro da igreja, trazendo dissensão, trazendo confusão à vida da igreja. Então, qualquer tipo de associação que coloque em risco a nossa fé, a nossa crença, nossos princípios, para Paulo deve ser excluído, desligado, afastado do nosso meio. E aí, irmãos, a gente precisa parar um pouquinho para pensar no tempo que nós estamos vivendo hoje. O evangelho e o cristianismo parece ser o momento da moda. Todos querem ser cristãos, desde artistas, políticos famosos e até os mais humildes, mas ao mesmo tempo muitos não querem pagar o preço do que é ser cristão. A ruptura que tem que ser feita numa sociedade corrupta. As pessoas querem carregar e viver da mesma forma como entram para a igreja. Não querem abrir mão do seu lazer, não querem abrir mão do lazer no bom sentido, né? Eu estou falando num lazer que exatamente pode trazer contradição ao evangelho. As pessoas não querem pagar o preço, porque Jesus vai dizer, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Mas as pessoas querem viver o evangelho, fazer parte de uma igreja, gostar de música gospel e tocar como se nada tivesse acontecendo. Vive uma vida corrupta, vive a vida de prostituição, vive a vida de adultério, vive uma vida de vícios e bebidas e cigarros e tudo aquilo que contamina a nosso testemunho público, mas como se nada tivesse acontecendo. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. O julgo desigual não é apenas ao casamento, que também faz sentido, uma preocupação que nós temos. Você pode me dizer, não, mas eu conheço fulano que casou, que ele não era crente, e agora o fulano está na igreja. Eu posso te contar 5 que não deu certo. Você pode me contar 3, 4, eu te conto 10. De que um dos cônjuges não conseguiu a pressão e cedeu. Se desviou, afastou. E não voltou mais. E casamentos que acabaram. Então, um não pode ser a regra de todos. Isso é algo que a gente tem que pensar. Mas os incrédulos, então, Paulo está dizendo que é qualquer tipo de associação com coisas que não convém à vida de um cristão, à vida de um testemunho público, que seria algo desigual e desleal. Mas o que seria então o julgo desigual? Nós entendemos agora quem são os incrédulos, essas 3 possibilidades. O julgo desigual, irmão, Paulo tira esse ensinamento exatamente de Levítico e de Deuteronômio.
Quando nós olhamos, por exemplo, a Levíticos 19, perdão, Deuteronômio 22, 9 e 10, ele vai dizer: não semearás 2 tipos de semente na tua vinha, para que não se perca todo o produto. Em Levítico 19, ele vai dizer, guardando as leis, que na verdade Deuteronômio é uma repetição, né, de Levítico, que é Deuteronômio quer dizer exatamente isso, repetição. Ela é uma repetição das leis colocadas em Levítico. Ele vai dizer: não semearás semente diferente no teu campo, não servirá as roupas feitas de tecidos diferentes. Então veja só, os judeus eram tão rigorosos que se ele veste linho é linho, algodão é algodão. Ele não misturava uma roupa de linho, por exemplo, uma camisa de linho e uma calça de algodão. Isso você encontra na lei de Deuteronômio e Levítico. A mistura, isso já é uma cultura dos judeus colocada por Deus. Não é permitido se misturar, ser diferente. Ele ainda coloca, por exemplo, de não haver a mistura de 2 animais diferentes, 2 espécies diferentes, cruzamento de 2 espécies diferentes, também não é permitido. Você vê lá Levítico 19, ele vai colocar isso para todos nós. Não permitirá que teu gado se cruze com espécies diferentes. Então havia uma lei, olha, não pode haver divergência, não pode haver diferença. Isso era algo colocado no Velho Testamento, e os judeus até hoje cumprem isso. Se ele planta uma semente, é uma semente. Não coloca 2 no mesmo campo. Não cruza 2 animais do mesmo tipo. E até as roupas que se vestem é um tipo só, não é uma cor só. Eu estou dizendo tipo. Isso está registrado em Levítico e Deuteronômio, que você pode ler depois. Mas quando ele fala jugo desigual, irmãos, o jugo, você já viu lá naquele programa Globo Rural? Quem já assistiu o Globo Rural aqui? Bom, o Globo Rural é uma benção, eu gosto daquele negócio, eu estou me arrumando para vir para a igreja, eu ligo para assistir. Não crio gado, nem galinha, nem pato, nada disso. Mas é um negócio maneiro demais. Se eu tivesse condições, tivesse tempo, eu ia trabalhar naquela plantação, criação de gado, que é uma coisa maravilhosa. Quando você observa o jugo, é aquele equipamento que coloca no lombo do boi, e ele vai puxando o arado e atrás vai... agora é máquina, né? Mas antigamente era assim, era tração animal. Ele vai levando e vai fazendo a valinha, e ali o agricultor vai jogando a semente, o boi vai levando e vai levando a semente. Geralmente eram colocados em 2 animais. Você já viu isso? 2 gado, 2 bois fortes, com a cangaça nas costas, com o jugo pelas costas, e ele ia levando e o arado ia sendo feito. Quando ele fala jugo desigual, irmãos, é que não poderia, por exemplo, colocar um boi com um jumento. O jugo desigual é que você não pode colocar animais diferentes no mesmo equipamento, porque você vai prejudicar um, vai machucar um. O jumento não tem a mesma estrutura que um boi. Força, peso. Se você coloca um aparelho daquele em um animal diferente, ele vai ter problemas, ele não vai conseguir, ele vai morrer. Então Paulo extrai a lei do Deuteronômio, de Levítico, e traz essa visão, porque era uma visão agrícola, uma visão de animais, que era muito comum naquele tempo. Ele vai dizer, não pode carregar jugo desigual. Jugo desigual, o equipamento em animais diferentes, porque isso vai dar problema. Porque isso um vai se ferir, um vai morrer, um animal mais fraco, um menor, menos musculoso. Isso é injusto, isso não é correto. E Paulo vai usar esse termo para colocar para a igreja. Mas Paulo está dizendo exatamente o seguinte, meus irmãos. No meio da igreja havia diferenças de ideias, de pensamentos. Os judeus, os gentios e os cristãos estavam criando doutrinas e problemas dentro da igreja. Quando Paulo fala isso, ele vai dizer, não associa eles. Não dê a eles direitos de falar. Não dê a eles direitos de ensinar. Não dê a eles o direito de falar nas casas e igrejas, que naquele tempo era de casa em casa. Porque eles estavam influenciando e dificultando e matando a doutrina da igreja. Paulo vai dizer,
Não se põe a julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser a parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Ele está criticando a igreja, porque dentro da igreja há divisões e essas pessoas estavam influenciando as outras. E nós precisamos tirar 3 conceitos disso para a nossa vida. Primeiro, nossos pensamentos precisam seguir o evangelho de Jesus. Nós estamos num tempo de muitas ideologias, pensadores, filósofos, pastores. Há uma confusão generalizada no nosso meio. A confusão está tão feia, irmãos, que o que tem de pastores e igrejas sendo desligadas, você não tem noção. Algumas aparecem na mídia porque são mais famosas, outras não. Há todo tipo de doutrinamento, todo tipo de pensamento dentro da igreja, e principalmente com a polarização da política, tem ficado pior. Há pessoas que já dentro da igreja, alguns cristãos, já defendem o aborto. Alguns que agora já não tem mais nenhuma dificuldade em aceitar o divórcio, porque até 30 anos atrás, divórcio era inaceitável no corpo de Cristo. Hoje, tem pastores até casando 3, 4 vezes no púlpito. Há pessoas que estão hoje, por exemplo, há igrejas que eu conheço, que a turma toca, não é as minhas ovelhas, que se for vai tomar cajadada. Acaba o louvor do culto à noite, vão para a balada. Eu não estou dizendo que vai ali comer um hambúrguer, você pode até comer um hambúrguer. Não há problema nenhum, que eu sei que a turma aqui vai comer um açaí e hambúrguer. Mas o jugo desigual, o pensamento dividido, está tão confuso. Já estava na igreja de Paulo, está hoje. Nós não temos mais a harmonia no pensamento. Nós não temos mais uma doutrina, que é a sã doutrina, para que todos pensem a mesma coisa. Por quê? Porque nós estamos vendo as divisões e o jugo desigual dentro da igreja. Não é à toa que as professoras aqui vão concordar comigo. O índice de alcoólicos hoje já chegou à adolescência. Há crianças que, além de levar o livro e a revista para a escola, levam uma garrafa de vodka para tomar na hora do recreio. E nós, cristãos, estamos achando isso a maior normalidade. Há famílias até que pegam seus filhos, levam para show, para Rock in Rio, para não sei aonde, sabe para quê? Eu quero mostrar ele o outro lado do mundo. Ué. Então você vai dar cocaína para o seu filho para dizer, experimenta aí para saber que isso aí é ruim. Você vai dar veneno para o seu filho e dizer, eu estou dizendo que faz mal, mas você vai tomar veneno para você saber que vai. Isso é certo? Isso é correto? Isso é honesto? O que nós precisamos, e o pior, irmãos, é que existe uma geração nascendo dentro da igreja, rebelde. Nascendo dentro da igreja, não aceita autoridade, não aceita a doutrina, questiona tudo. Os pilares da igreja reformada, que trouxeram até hoje, uma turminha que tirou a fralda ontem, leu 3, 4 livros de teologia, se acham a capacidade de questionar Agostinho, Lutero. Eu não vou falar nem os pastores mais antigos. O cara tirou a fralda ontem, leu 2 livros de teologia, já entende todo mundo. Vai para a internet, escreve textos para atacar a igreja, atacar a doutrina, atacar a fé. E o que Paulo está aqui revoltado é exatamente isso. O cara foi perdão falar o nome cara, é uma forma mais comum. Paulo fundou a igreja. Paulo doutrinou aqueles homens. Paulo cuidou daquelas ovelhas. E agora está sendo escorraçado por causa dos falsos profetas. Julgo desigual. E é por isso, irmãos, que nós temos, de uma forma pacífica, não estou aqui pregando guerra nem contenda, eu estou pregando de forma pacífica, defender os nossos valores. Porque o que nós estamos vendo é a diluição da fé, os princípios da fé. Eu sempre falo com os irmãos, vamos para o meu gabinete, gostei da sua igreja, gostei do pastor, da música, da pregação. Beleza, você gostou? Seja bem-vindo. Agora, você sabe o que nós cremos? Você sabe qual é o nosso princípio de fé? Você sabe o que nós pregamos aqui? Você primeiro tem que saber. E você primeiro tem que concordar. Porque se você não concorda, Deus te abençoe, você está salvo em Jesus Cristo, mas você precisa procurar outro lugar, não aqui.
Porque nós temos um princípio de fé e uma doutrina. E nós temos que ser guardiões da palavra. Eu não estou dizendo que nós somos o suprassumo, os batistas são os melhores do mundo. Não estou dizendo, não. Deus está lá na Assembleia de Deus, está na Presbiteriana, está na Metodista. Deus está em todo lugar, é os princípios. Agora, nós temos um princípio de fé, é o que nós cremos. E tudo aquilo que ameaça a nossa pregação, o que ameaça nosso conceito, ele tem que ser combatido. É impossível um cristão defender o aborto. É inaceitável. E fora as outras questões que estão vindo aí, já tem gente concordando. Há um movimento de alguns pastores, né, midiáticos que ficam falando que o amor é aceitar o diferente. Eu posso aceitá-lo, eu posso respeitar, eu posso conviver com ele, eu posso amá-lo, mas eu não preciso concordar com o seu pecado. Eu tenho que dizer a ele, é pecado, Deus é contra, mas eu te amo. Estão confundindo aceitar o pecado como se fosse normal. E se nós, irmãos, não endurecermos a nossa fé, nos mantermos firmes, porque o que está acontecendo é julgo desigual, é gente dentro da igreja pensando e pregando e ensinando coisas que nós não cremos. Isso tem que ser vigilante. Ontem tivemos uma reunião de pastores, já estou terminando. Teve uma reunião de pastores, a gente estava falando sobre isso. O que está acontecendo com as igrejas? Não há movimento mais de evangelização, mas sentam na praça, sentam na sala das igrejas e começam a fazer questionamento de um monte de coisa. Não é mais ensino bíblico, é debate. Um quer ser melhor que o outro. Não trazem mais aqueles conceitos, vamos aprender junto a palavra, o que isso quer dizer, vamos crescer junto. Não, eles trazem as coisas de fora para sentar na escola dominical e viver, isso é geral. Ah, eu concordo com isso ou não concordo com isso. Você pode concordar ou não, a gente tem que se preocupar com o que a Bíblia diz. Porque nós seguimos aqui uma linha de fé, uma linha de crença. E hoje, pela graça de Deus, as pessoas até que estão vindo para cá, exatamente com essa extensão. Ó, aqui tem pregação responsável, qualificada. Os irmãos aqui estudam realmente a Bíblia. Tem sido um ponto favorável para nós. O pé no chão e entender o que é evangelho. E Paulo está dizendo aqui, não tenha julgo desigual com os descrentes. Ou seja, não sente na mesa e divida as mesmas ideias. Não convivo, não tenho relacionamento com isso, não dê parte. Por isso que toda vez que alguém é chamado para pregar, eu quero saber quem é, o que pensa. Porque pode aqui pronunciar algo que nós não cremos. E isso vai dar dor de cabeça para mim, porque eu vou ter que consertar o que foi falado. É por isso que nós temos dificuldades de convidar algumas pessoas que até no meio batista já estão ensinando coisas erradas e pensamentos errados, que para ele pode ser certo, mas não é a nossa fé, não é a nossa convicção. Nossos pensamentos precisam seguir o Evangelho de Cristo. Eu também quero dizer aqui, irmãos, que eu não sou favorável às armas, para não dizer que o pastor está, que agora tudo que você fala parece que tem uma conotação política, ideológica. Eu também não sou favorável a fazer arminha e armamento na mão de ninguém, não. Porque o povo já não tem o que comer e não tem educação. O que ele vai fazer com a arma na mão? Então, só para deixar claro isso aqui, há pontos e pontos que nós podemos até ser favoráveis, mas há pontos e pontos que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente está pensando em ter. Segundo, Deus nos chama à exclusividade para servi-lo. Olha o que ele diz. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24. Deus nos chama a viver de uma forma integral. Se eu sou cristão, eu sou cristão. Não tem jeitinho, não tem negociação, ou você é ou você não é. Eu fico, às vezes, preocupado com alguns pensamentos que vêm, que você entende, de onde tirou isso? Aonde esse irmão está falando isso? Nós precisamos viver de forma integral. Vivermos segundo a palavra. A Bíblia diz que nós não somos desse mundo, estamos nesse mundo. Os nossos pensamentos, a nossa visão, a nossa forma até de viver, de se comportar em comunidade, não pode ser igual o ímpio, desigual. Nós precisamos caminhar dentro de uma visão bíblica, dentro de uma visão daquilo que Deus tem para nós. Então, essa caminhada
ela precisa ser integral. Não é só domingo assistir o culto, legal, recebi uma oração do pastor, estou abençoado, vai para segunda-feira. Faz todo tipo de atrocidade e pecado. Como se nada tivesse acontecido. Mente, trapaceia, tem ilegalidade em casa, dentro do negócio, e como se nada tivesse acontecendo. Imagine você numa sociedade com ímpio, pensa comigo. Você é um cristão e teu sócio não é. Na hora de emitir a nota fiscal, aquele que não tem um temor a Deus vai falar o quê, irmão? Vamos dar um jeitinho, é ou não é? É, na verdade. E você é um cristão, você vai concordar com isso? O teu sócio quer arrumar jeito para poder fazer uma falcatrua, você é sócio de um desigual, de um jugo desigual. Ou você vai concordar ou você vai discordar e vai dar briga. Porque não, isso aqui eu não faço, eu temo a Deus. Isso não é correto. E a sua sociedade, ou você vai ser conivente, ou você vai rachar. E é o jugo desigual que ele está falando. Ó, em animais diferentes não dá certo, vai estourar para um lado. E quando falamos em casamento, não era a proposta de Paulo falar sobre o casamento. E tem gente que só fala jugo desigual para o casamento. Ele pode se aplicar ao casamento, porque de repente dois cônjuges, um tem uma fé, outro tem outra, vai dar confusão. Vai querer ir para a igreja, o outro vai querer ir para a balada. Domingo você quer estar no culto, não quer porque tem festa na casa do fulano. Aí você vai se comprometer a servir a Deus nas atividades da igreja, um não vai deixar. É o que a gente mais vê. Julgo desigual. Agora, tem casos que nem esquenta a cabeça, vai lá, resolve, faz o que você quer, não há nenhum tipo de proibição ou dificuldade. Mas o julgo desigual é o que ele está dizendo. Isso se aplica no casamento, na sociedade, no trabalho, na comunidade, dentro da igreja. Pensamentos diferentes, aplicações diferentes. E Paulo está dizendo, não pode haver julgo desigual. Temos que ter unidade, temos que ter pensamento e dentro de uma visão. Terceiro e último, vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Você vai falar, mas pastor, eu trabalho com uma pessoa não crente. Não estamos falando disso. Nós não estamos falando que você vai para o mosteiro e vai ficar trancado lá e não vai se meter, não vai falar mais com ninguém. Nós não estamos falando que você não vai para uma festa de casamento. Eu não estou dizendo que você está proibido de ir no aniversário. É claro, lá no aniversário vai ter bebida, vai ter música do mundo, mas isso não quer dizer que você vai participar. Você vai estar presente. Estou aqui, eu já fui, sou pastor, mas eu não sou obrigado a sentar na mesa e beber a mesma bebida. Eu não sou obrigado a sentar na mesa e escutar as mesmas conversas. Eu não sou obrigado a sentar numa mesa onde há imoralidade e eu concordar com isso. Eu posso estar, mas eu não preciso conviver. Então, é claro, lá no seu trabalho você tem pessoas amigas, tem amigos seus, você joga futebol, eles frequentam a sua casa, beleza. Mas você não precisa fazer a mesma coisa que ele. Você não precisa sentar na mesma mesa de escarnecedores. Ah, mas fulano é fofoqueiro, fofoqueira, é meu amigo, eu gosto dele. Você pode gostar, mas você não precisa fazer fofoca como ele faz. Você não precisa falar o palavrão que eles falam. Você não precisa gritar como eles gritam. Você não precisa dar risada na hora que a piada é maledicente. E às vezes até para fazer piada com a igreja. Tem crente rindo, batendo palma. Piada com pastores, piada com a Bíblia. E gente dando gargalhada na televisão. Nós precisamos viver de uma forma integral, muito mais do que aparência. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Os falsos profetas estavam dentro da igreja, ensinando coisa errada, dividindo o povo. E ele diz, como pode haver a luz e trevas, como pode haver harmonia entre Cristo e o diabo. Nós não estamos pregando aqui o isolamento, nós não estamos pregando aqui o preconceito, nós não estamos pregando aqui a rejeição. O que nós estamos pregando aqui é que se você é íntegro, você é íntegro. Se você é honesto, você é honesto. Se você teme a Deus, nada e nem ninguém vai fazer você pecar. Você pode ter um amigo, mas eles têm que saber também onde você vai. Porque quando um cristão ele tem respeito, não, esse aqui não brinca com ele não, que ele não gosta. Olha só, cuidado com o que você fala perto dele, que ele não gosta. Ele não fica bem. As pessoas vão te respeitar se você se impor. Agora, julgo desigual é estar dessa forma.
vivendo de duas formas, vivendo sem uma solidez. Então, o que Paulo está buscando nessa orientação, irmãos, para a gente poder parar aqui, nós não podemos viver misturas, irmãos. Ou nós somos da fé ou nós não somos. Ou nós somos seguidores de Jesus ou nós não somos. Não tem negociação. É sim, sim, não, não. Porque parece que a igreja hoje é só música, palavra de autoestima para o povo ir para casa feliz, e a doutrina mesmo não é aplicada. Nós estamos debaixo de uma lei, de uma constituição para nós, estamos debaixo daquilo que Deus nos prometeu, e dias piores virão. Tem um livro, Dias Melhores Virão. Mas eu quero acrescentar isso, piores virão. Dias que seremos encurralados, colocados em xeque a nossa fé, e essa turminha que está na faculdade aí, eu estou só olhando o pezinho de uma turma aí. Ou vocês se firmam no que vocês creem, ou vocês vão se deixar levar pelas filosofias que estão lá. Ou vocês seguem o que vocês creem, ou vocês serão contaminados e tomados. Porque já tem uma ala dentro da igreja, não estou falando da nossa, pode até ter, e eu ainda não vi. Esquerdista. E tem a da extrema direita também, que é terrível. Essas coisas, aplicando nos dias de hoje, é o que Paulo está falando dos falsos profetas. Trazendo contenda, dissensão dentro da igreja. Então, irmãos, nós precisamos de uma forma de Deus para nós. Deus busca a nossa identidade. Quem você é? Em quem você crê? Quem você serve? Estar na igreja no domingo de manhã, estar na igreja no domingo à noite, frequentar os cultos de oração, os eventos da igreja, mas não ter uma vida transformada, algo precisa ser mudado. Nós somos chamados a ser novas criaturas. Pessoas que pensam e aplicam nesse mundo o reino de Deus. Sal e luz do mundo. Sal não salga, não serve. Luz que não ilumina, não presta. E nós precisamos realmente buscar a pureza. E o mundo está doido para encontrar a igreja verdadeiramente que traga uma palavra de esperança para a quantidade de gente que está sem Deus aí fora. Iludidos com as festas, com os brilhos, iludidos com as mensagens e apresentando um sorriso na televisão que não é verdadeiro. Gente que está achando que está abafando, mas você sabe que o coração dele é sombrio, é vazio e precisa de Deus. O Senhor nos chama hoje a vivermos um novo tempo, a você ser realmente diferença e fazer realmente a diferença onde você está. E tenha cuidado, irmãos, com aquilo que você coloca dentro da sua casa, com a sua televisão, com a sua internet. Cuidado com os diálogos. Há muita gente falando bonito e fininho, mas é confusão. Há muita gente ensinando coisas que não procedem de Deus, que se a gente não tem o mínimo de uma base, a gente deixa se levar. E é o que a Bíblia nos fala, né? Nos últimos dias seriam comichões da ouvido para ouvir coisas que não procedem de Deus. Então cuide da sua família, cuide dos princípios de Deus na sua vida, coloque Deus em primeiro lugar, peça a Ele para fazer uma mudança radical no seu coração e vamos viver o melhor de Deus para esse tempo que Ele tem para cada um de nós. Amém? Vamos ser sal e luz do mundo, não tendo julgo desigual. É um só, é integridade, é uma vida íntegra que o Senhor busca de cada um de nós. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer, tua palavra é viva e eficaz, ele nos chama a um compromisso nessa manhã. Quero abençoar a vida das minhas ovelhas e te pedir, ó Deus, que tudo aquilo que é confuso, embaraçoso, decisões que precisam ser tomadas, obstáculos, barreiras que precisam ser derrubadas, Senhor, que tu dê a eles a autoridade dos céus para fazer uma mudança radical e todo julgo desigual colocado sobre os seus ombros possa ser retirado. Porque nós cremos na palavra e no poder de Jesus. A tua graça nos basta. Mais do que os elogios, os aplausos dos amigos, os aplausos do mundo, o que o mundo gosta e curte, nós te exaltamos, porque o Senhor nos chamaste para viver um novo tempo. Que haja uma revolução no amor, na graça e no poder de Deus.
É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nessa manhã. Logo mais à noite nós temos mais uma palavra para o seu coração. Tenha um almoço com a sua família. 6h30 estamos de volta. Louvor, adoração. E eu quero ver você aqui de volta, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe a todos. Um final de tarde com a família em Cristo.